Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Live na Nuvem, um podcast que tem como objetivo tratar de temas relacionados ao direito, internet, tecnologia. E o nosso podcast aqui é um projeto de extensão, né, do grupo de pesquisa Direito, Políticas Públicas e Tecnologias, que tem sob a liderança do professor Yuri Slanes e mais os nossos alunos da graduação e pós-graduação. E hoje, né, nós vamos tratar de um assunto assim bem relacionado à atividade acadêmica, que são as atividades extensionistas no direito como forma de aproximação social. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aqui a participação das nossas ilustres doutoras e professoras. A apresentação vai ser feita aqui pela nossa aluna, nossa acadêmica Michele. Mas, já inicialmente, quero muito agradecer. É uma alegria recebê-las aqui no nosso congresso, né? E eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito proveitosa e que vocês vão trazer informações e dividir conosco as suas experiências na atividade como professora e como conhecedoras de atividade de extensão. E é uma alegria recebê-las, sejam muito bem-vindas, né? Então, estamos aqui também com a nossa acadêmica Michele, que vai fazer a apresentação, resumidamente, né, Michele, do currículo das nossas convidadas de hoje. Eu vou começar fazendo a leitura resumida, porque o currículo é extenso, da doutora Thaís Malma. A doutora Thaís é pesquisadora, professora e servidora em cargo comissionado do Supremo Tribunal de Justiça, chefe do Núcleo de Atividades Acadêmicas e de Pesquisa da Pós-Graduação na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM, doutora em Direito Público e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com período de doutorado sanduíche no país, do CNPq, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é professora e pesquisadora na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigada pela presença, doutora. Agora eu vou passar para o currículo da doutora Gilcilene. Um prazer tê-la aqui. Também uma leitura resumida. A doutora Gilcilene é pesquisadora, professora e membro do núcleo docente e estruturante da NDE, da Faculdade de Direito de Vitória. Doutora em Direito pela Universidade Gama Filho, professora permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito em nível de mestrado, com área de concentração de Direito e Poder Judiciário da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, da INFAM. Professora da graduação e coordenadora por 15 anos da pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho da Faculdade de Direito de Vitória. Professora acadêmica da Academia de Polícia Militar do Espírito Santo e membro do Núcleo Docente Estruturante da Faculdade de Direito de Vitória. Antes de nós passarmos à contextualização do tema, eu tenho que tecer alguns agradecimentos aqui, que se eu esquecer, o pessoal vai me matar, né? Que são os nossos patrocinadores. Claro que sem o fomento, né, nós não seríamos possível realizar esse evento. Então, enfatizando aqui que nós estamos realizando aqui na Faculdade de Direito o nosso 3º Congresso, né, Internacional. E tudo isso sob o patrocínio, né, dos nossos parceiros, que é o Magalu, o Cicobi Três Colinas, a Verifact, a MBV Advogados e a Unimed. Tá? Então, aqui já registro os meus agradecimentos aos nossos patrocinadores. Bom, então, para a gente contextualizar a nossa temática de hoje, a gente sabe que as atividades extensionistas, né, elas se tornaram obrigatórias, né, no currículo dos cursos superiores, que na verdade, elas foram regulamentadas através do Plano Nacional de Educação, em 2014 a 2024, que foi pela Lei 13.005, né, lá em 2014, e posteriormente pela Resolução 7 de 2018. Então, assim, estamos falando de um assunto até em termos de curricularização bem recente, né? Que determina, a legislação determina que 10%, né, da carga horária dos cursos
e aqui estamos falando especificamente do direito, né, que elas sejam cumpridas através de atividades extensionistas. E para os cursos que têm menos de 3.700 horas-aulas, né, ela não pode ser inferior a 185 horas-aulas, em termos de atividade de extensão. Mas elas se tornaram obrigatórias, né, para a formação acadêmica, e aí começou a surgir, né, um novo olhar sobre essas atividades, né? E a possibilidade da aplicação dessas atividades e a inserção dos alunos nos meios sociais, enfatizando a aprendizagem, né, com o compartilhamento social. E essas atividades, elas surgiram de forma a fazer com que o conhecimento, ele transponha os muros das universidades, né? E como se fosse uma própria troca, ou talvez um retorno à sociedade, principalmente nas instituições públicas, e a Faculdade de Direito é uma instituição pública, como um retorno daquilo que eles aprendem, né, na faculdade. Então, assim, como a regulamentação ela é recente, né, se a gente falar em termos de efetivação, né, porque ficou a cargo das instituições de ensino regulamentar a sua própria implementação. Algumas faculdades, então, começaram a fazer isso, né, depois de esperando alguns exemplos, demorou um pouco para poder implantar essas atividades. Então, isso acaba que surgindo um grande desafio, né, para a efetivação dessa regulamentação que é obrigatória. Então, e sendo assim, o curso de Direito uma ciência eminentemente social, que faz necessário que exista assim, o diálogo constante com a sociedade, porque a gente está falando de uma ciência viva, né, que é o direito, que a gente gostaria de saber, então, um pouco da visão de vocês sobre essa transformação, sobre a importância, né, dessas atividades para a comunidade e principalmente o aspecto transformador tanto dos alunos quanto da sociedade que recebe essas informações. Então, para esses questionamentos, vou pedir para a Michele aí fazer a primeira abordagem às nossas convidadas. A primeira pergunta que a gente estruturou é se as atividades de extensão podem apresentar para os alunos uma forma de fomento à pesquisa, uma forma de incentivar a pesquisa. Porque esses alunos vão sair de dentro da faculdade e vão ver onde eles podem aplicar aquilo que eles aprendem, vão sair da teoria, vão ver onde pode ser aplicado. Porque muitas vezes, dentro da faculdade, a gente fica na lei seca, lei seca, lei seca, e não consegue imaginar em que cenário isso pode ser aplicado e quais problemáticas podem existir dentro dessa norma. Por exemplo, a gente vê a norma e pensa, não, ela está perfeita do jeito que ela está. Mas será que dentro da sociedade ela está perfeita? Então, essas atividades de extensão podem abrir essa janela para um novo pensamento, um novo ponto de vista para os estudantes. Olá a todas e todos. Quero dizer da minha alegria de estar aqui nesse podcast que vem desse projeto de extensão. Então, nada mais adequado que a gente conversar sobre extensão. Quero deixar aqui também o meu abraço, a professora Elizabeth, a Michele, extensivo a todos e todas que participam desse lindo projeto. Uma alegria também estar aqui ao lado da minha colega, a professora Thais, somos da Infam, então estarmos juntas é uma oportunidade sempre muito feliz. Quanto a essa importância da extensão, a gente pode começar, inclusive, pelo mandamento constitucional. A própria Constituição, no artigo 207, nos fala como um dos princípios da educação o tripé, né, que vai juntar ensino, pesquisa e extensão. E a gente vê que nos cursos de Direito, em especial, aliás, desde a fundação deles, a gente está falando do início do século XIX, o foco esteve muito mais voltado para o ensino.
Então, e é aquele ensino bem, né, voltado para o estudo da norma, Michele, como você bem colocou, um estudo pouco crítico ou nada crítico, principalmente nesse primeiro momento do século XIX. E aí a gente vê que a extensão e a pesquisa sequer eram mencionadas nessa época, né? E as pesquisas que existiam eram trazidas de fora, né, em língua estrangeira. Então, a gente vê como que os próprios alunos, né, começam a história dos cursos de Direito no Brasil muito afastados, né, dessa ideia de uma interlocução com a sociedade. E eles se dão também no pós-independência. Então, a formação desses profissionais estava muito mais voltada a compor uma máquina estatal no pós-independência. E as questões sociais, as preocupações de ordem social, sequer eram mencionadas ou lembradas. Mas é claro que o tempo foi passando, né, e alguns avanços ocorreram. Se a gente for, por exemplo, ver o próprio projeto inicial da UNB, né, da arquitetura ali de Darcy Ribeiro, um grande educador, ele vai colocar como necessária essa aproximação com a sociedade. Até para a gente não ficar ali, como a Michele muito bem disse, estudando a norma, porque do ponto de vista, né, da enunciação legal, parece que nós estamos realmente, né, num paraíso, sem desigualdades, com efetividade, mas quando a gente vai para a realidade, para o chão da vida, onde essas relações se estabelecem, muitas pessoas sequer conhecem os seus direitos, né, ou quando conhecem, tem uma dificuldade muito grande de acesso para a defesa desses direitos. Então, a gente vê algumas mudanças ocorrendo durante o século XX já, mas eu acho que o marco que a gente poderia colocar é, sem dúvida, a Constituição de 88. E o próprio PNE, o Plano Nacional de Educação 2014-2024, agora está até prorrogado, né, porque o Congresso ainda não aprovou o novo, mas já previa ali a necessidade de curricularização da extensão. E essa curricularização veio, né, com a Resolução 07 de 2018, mas é importante a gente também mencionar que nos cursos de Direito, que é o nosso foco aqui, a importância da extensão já tinha sido mencionada nas diretrizes curriculares nacionais desde 94, com a Portaria 1886. Então, lá já se falava de extensão. Só que o que acabou acontecendo? Né? Muitas instituições, naquele momento, entendiam que, para ser uma prática extensionista, bastava que esse aluno saísse do espaço da faculdade de Direito, no nosso caso, e, por exemplo, desse uma palestra, fosse falar sobre algum tema para diferentes grupos sociais. E aí era uma ideia absolutamente equivocada, e continua sendo, porque a extensão ela precisa ser uma via de mão dupla. Até do ponto de vista ético, epistêmico, é como se, assim, não, nós somos os que sabemos e vamos levar para os que não sabem, né? Quando, na verdade, uma extensão ela precisa de uma troca. Quer dizer, nós temos um saber, que é um tipo de saber, e a comunidade tem outros saberes que nós vamos lá para nos aproximar. E aí a gente poderia pensar numa ecologia, né, numa gramática de saberes, em que nós levamos, trazemos, e o que nós fazemos com isso tudo dentro das nossas instituições. Então, quando você me fala, né, importância para a pesquisa, a própria diretriz atual, que é a Resolução 05 de 2018, dos cursos de Direito, no artigo 2º é muito claro, e diz que as atividades de ensino, pesquisa e extensão precisam estar articuladas. Então, eu não posso ter um projeto de extensão como uma ilha, né, isolada. Eles precisam conversar e vão se autonutrir, porque quando a gente tem um projeto de extensão, a gente pode trazer para as pesquisas aquele olhar. Até para a gente não ficar falando de, né, a gente precisa falar com. Porque, às vezes, a gente até imagina uma pesquisa dentro da academia e, quando a gente vai dialogar com a sociedade ou quando esses resultados aparecem, elas não ecoam lá no meio social. Né? As questões que a gente pode imaginar como importantes chegam lá e dizem, não, mas não era isso, nós temos outras agendas, outras demandas. Né? Então, Exato. sem dúvida, a extensão desse tripé ela acabou ficando como a prima pobre, né? Porque o ensino acabou ganhando hegemonia. A pesquisa nos cursos de Direito, nos últimos anos, até com a pós-graduação em estrito senso, né? Temos pesquisas excelentes, pesquisas também que se voltam para a realidade, né? Então, nós temos dissertações incríveis, né? Com pesquisas de campo. Então, é esse diálogo, né? Ensino, pesquisa e extensão, sem deixar nenhuma dessas partes prejudicada, porque essa falta de equilíbrio também interfere na própria pesquisa e no próprio ensino. Obrigada, doutora. Obrigada. Quer fazer suas considerações? Quero. Bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui, né? É uma alegria, como a professora já falou, é um projeto extensionista, né? Mas a extensão, como vocês mesmos já falaram, vai muito além disso, né?
E outras observações que eu faço, além do que maravilhosamente a professora já falou, né, maravilhosa. Eu te perguntei por conta disso. Quem que eu vou falar, né? Quem que eu vou falar agora? Nessa introdução, o que eu vou falar aqui? Então, trouxemos a convidada certa. Escolheram a certa. Eu só estou aqui de complemento. Não, imagina, você tem essa importância. Não, e aí também o que a professora estava falando em relação ao ensino, e eu acho que depois vem um momento também de um olhar, além do ensino, vem um olhar muito para a pesquisa. E aí fica a extensão ainda de lado, né? Porque a gente começa a ter um olhar, tem o ensino, como vocês falaram, e aí vem depois um olhar muito grande para a pesquisa. E não vem ainda um olhar para a extensão. E agora a gente começa a ter mais esse olhar para a extensão, porque justamente é o direito que vai para a rua, a gente sai da nossa bolha, eu costumo falar isso, né? A gente sai da nossa bolha acadêmica e vai realmente aplicar, vai realmente impactar socialmente, economicamente. E, inclusive, eu trabalho com fomento de pesquisa, e a pergunta que fala de fomento também, né? E complementando o que a professora falou, inclusive, e a gente vai muito, a gente segue muito nas nossas obrigações, digamos assim, seja na graduação ou pós-graduação, a gente vai muito pelo que as próprias agências de fomento nos requerem e o que elas nos fomentam, né? E, geralmente, há muito tempo, é sempre projeto de pesquisa. O fomento, ele não vem muito ao projeto. Agora, o CNPq abriu uma chamada para fomentar um projeto de extensão. Ele vem sempre com a pesquisa, né? E aí não envolvia exatamente, nem toda a pesquisa envolvia o projeto de extensão, envolvia, né? Então, ficava ali só na pesquisa. E por que eu falo ficava? Porque ele começou a mudar isso também. Tanto é que eu trouxe um edital aqui para quem ouvir a gente nesses momentos. Até outubro tem um bom edital aqui. Eu já vou falar ele, eu vou olhar aqui no meu celular, inclusive ele tá, porque você falou quais as áreas a gente pode atuar, e eles dão as áreas, as linhas para a gente aqui poder enviar o projeto de extensão, né? Então, isso é muito interessante, porque ele vai falar de pesquisa e extensão. O fomento aqui é para um projeto de extensão que venha da pesquisa, né? E isso é muito legal, muito bom de ver, e porque eu sempre falo também, sem fomento, a pesquisa e a extensão também é muito difícil colocar na rua, é muito difícil a gente colocar na prática, porque a gente precisa de fomento, seja, como você falou, aqui a gente um pouquinho anterior do que quando a gente começou aqui, você falou que aqui é um espaço Franca, tem outras universidades, é um espaço pequeno, mas digamos que vocês aqui queiram fazer um pouco mais longe, né, em uma cidade vizinha, algum projeto de extensão. Isso custa, né? Isso custa. Então, precisa-se, muitas vezes, do fomento, seja para pesquisa ou extensão. Então, agora eles estão colocando mais... E aí eu vou falar aqui dessa chamada, que tem o nome da chamada, aí junto... chamada número 17 de 2025, a extensão e pesquisa em participação social nos territórios. Então, o valor dele, só para vocês terem ideia, inclusive a gente pode tentar um fomento lá para a Infam, a gente consegue, ou aqui para vocês, para essa notícia é maravilhosa. E aí eles falam de linhas de pesquisa, uma linha de pesquisa que eu já vou falar elas, é do 280 mil para uma linha, 280 mil para outra, 560 para outra e 1 milhão para outra. Então, são grandes projetos de extensão aqui que conseguem ser fomentados e fica mais fácil da gente conseguir levar tudo isso, como eu falei, para a rua, né? Aí, as linhas aqui, só um pouquinho, me desculpem aqui, a primeira linha, daí, projetos de extensão em participação social para subsidiar programas de participação social nos estados, Distrito Federal e territórios. Então, é para fomentar a participação, da própria participação social. A linha 2, projetos de extensão em participação social para subsidiar programas de alimentação sustentável, né? Paz Nordeste. Então, linha 3, projetos de extensão em participação social para subsidiar programa de fortalecimento, participação social e garantia de direitos de assistência social.
aprimora a rede mais. E, por fim, linha 4, articulação nacional em rede das ações de extensão em participação social. Então, esse é o 4, aquele que é um pouco maior, porque eu acredito que ele é em rede. Então, vejam, aqui as agências de fomento, claro que já tiveram outros editais, mas sempre foi um pouco mais ligado à pesquisa. Então, só se aquele que está enviando o pedido do fomento, colocasse algo de extensão. Mas o fomento diretamente para a extensão, pouco se teve e agora se começa a ter mais. Isso é importante para a gente conseguir dar essa continuidade para fazer os projetos de extensão, né? Adorei a sua fala, viu, Juscelene? De que realmente a formação acadêmica ela é consolidada nesse tripé. E, na verdade, esse olhar de ver a extensão como a prima pobre, né, não vem só das agências oficiais, né, mas vem do próprio meio acadêmico. A gente tem uma certa resistência, até mesmo dos alunos, em entender a importância desse tripé, que não está focado só no ensino ou só na pesquisa, né? Que a importância da extensão na sua formação humana, que vai além, né, da sala de aula, além dos muros da universidade. Então, é importante a gente trabalhar essa conscientização, principalmente do ponto de vista do acadêmico, que tem essa resistência em achar que é só mais uma imposição, né? E tem um outro lado também, que aí a questão do fomento é extremamente importante, né? E aí a gente está vendo essa mudança de paradigma, essa mudança de conscientização, quando você vem e traz essa notícia desse edital, né, destinado ao fomento da extensão, né? O professor Fábio vai ficar feliz com essa notícia. Eu passo para ele. E também porque essa implementação a cargo das instituições gera custo, né? Nós aqui que temos um número significativo de alunos e com esse número significativo de horas para serem cumpridas, é difícil a gente conseguir implementar projetos que abarque todos, que é a dificuldade que a Michelle estava falando, né? Então, essa notícia da possibilidade desse fomento vai facilitar, porque a gente pode diversificar esses projetos, né? E conseguir trazer mais alunos para participar, enfim. Adorei a notícia, né? Já ganhamos. Tem bolsas, tem muitas bolsas, justamente. Então, quem vai fazer esse trabalho? Isso serve de incentivo para os nossos acadêmicos, exatamente, né? Nossa, que legal, fiquei muito feliz. Vamos lá para mais um questionamento? Pode ser. Tá. Estou gostando da sua... Parabéns, Michelle. Michelle, vamos lá. Tudo bem. Você está ajudando na extensão, olha só. Ó, talvez depois você possa pleitear Há horas. umas horas de extensão. Vou falar com o professor Fábio e nós temos 2 testemunhas oculares. Eu sou testemunha. E mais um monte de gente olhando. Que bom. Mas eu achei ótimo tratar sobre o tema, porque, como a doutora Elizabeth falou, às vezes, dentro da faculdade, a gente está tão focado em estudar, que a gente não para refletir, essas horas vão ser importantes para o nosso crescimento também. A gente só está preocupado em acabar, em fazer, e a gente não para pensar nessa parte social. E o direito é uma ciência social, a gente precisa ter essa visão, porque se a gente não tiver essa visão, a gente estuda para garantir que as pessoas tenham os direitos dela. Se a gente não sabe quem precisa dessa ajuda, né? E pelo que a doutora Thaís falou, parece que agora as atividades de extensão estão ganhando um novo olhar e talvez no futuro elas não sejam mais as primas pobres, né? A gente espera. A gente espera. O próximo questionamento vai entrar também no que a gente já falou sobre o crescimento do aluno, né? Com esse contato, a gente vai ter um profissional mais empático, ético e consciente. Se as senhoras conseguem ver isso, se é visível essa mudança também dentro da academia, porque, querendo ou não, o direito, ele nasce como um curso muito elitista, né? Ele tem essa origem. E o curso, essas atividades de extensões que permitem a gente tirar esse foco dessa sociedade mais elitista e trazer para a sociedade, que é onde precisa. E
como essas atividades vão refletir nos alunos em si. Professora Thaís, Pode ficar à vontade. A repercussão é absolutamente positiva. Se a gente olhar, por exemplo, no relatório Jacques Delors, né, Educação, Tesouro a Descobrir, onde eles lá no século XX já pensavam numa educação para o século XXI, a gente vai ter 4 pilares, né? Aprender a fazer, aprender a ser e aprender a estar junto. Então, frequentar uma faculdade de Direito, né, Michele, não pode ser apenas um dado autobiográfico. Quer dizer, eu estou fazendo um curso de Direito para eu advogar, para eu fazer um concurso, que também são muito visados, até pelo nível salarial, né, muito acima da média dos salários aí, né, em geral. Então, assim, nos diferentes espaços que esses futuros profissionais vão ocupar, participar desses projetos, né, sentir ali no chão da vida mesmo as dificuldades. E nós estamos falando de questões muito, muito simples para quem está dentro de uma redoma, muitas vezes. É claro que o perfil dos cursos de Direito nos últimos anos mudou, né, e eu fico muito feliz com isso, porque realmente, Michele, assim, se a gente for olhar desde, né, os primeiros momentos históricos, quem tinha acesso, né, eram homens da elite. Né? As primeiras mulheres que vão ingressar no curso de Direito, isso vai acontecer no final do século XIX, né? Maria Secundina, lá no Recife, Maria Saraiva, em São Paulo. Então, a gente vê, né, que esses cursos de Direito, eles também tinham, né, características próprias dos seus destinatários. E quando a gente vê, né, se a gente for pensar, por exemplo, naquele círculo, né, de ouro lá do Simon Sinek, se a gente olha o círculo mais exterior, que é o que fazer, talvez nos cursos de Direito ainda estejamos muito nessa fase. O quê? Né, eu vou estudar as normas, eu vou estudar a jurisprudência, eu vou me debruçar sobre a doutrina. Depois, o círculo mais interno seria para quê? E aí esse para quê está muito associado também a um exercício profissional futuro, ou até mesmo os estágios, né, durante a graduação. Só que se a gente não chegar no núcleo que o Simon vai nos dizer, que é o porquê, e o porquê está ligado a propósito. Quer dizer, para além, né, da minha biografia, além de o curso de Direito abrir oportunidades para muitos, né, mudar a vida. Né? Eu tenho alunos da graduação que são bolsistas, tanto do Estado como também do ProUni, em que eles dizem, olha, eu estou vendo aqui a oportunidade de mudar a minha vida, de mudar a vida da minha família. Então, para além disso, claro que é muito importante, é legítimo, né, que as pessoas queiram galgar degraus profissionais e financeiros também, mas se a gente não olha para o propósito, né, quer dizer, por quê? E a extensão me parece que aproxima muito desse porquê. Né? Quer dizer, eu ter um conhecimento do direito, ter uma formação técnica, uma formação prática, uma formação ética, mas também, sobretudo, uma formação humanística. E aí, professora Thaís, acho que o seu ponto é muito importante quando a gente pensa em fomento e a escassez, né, desses fomentos. Eu tenho batido muito numa tecla das parcerias, os termos de cooperação. Porque se nós olharmos, por exemplo, as faculdades de Direito e Defensoria Pública, a gente pode ter uma aproximação, porque a Defensoria Pública, até por mandamento constitucional, aquela ideia, né, Defensoria Pública só de defesa das pessoas hipossuficientes financeiramente, não, né, a Defensoria Pública tem um papel, inclusive, de esclarecimento sobre direitos, educação em direitos humanos. Então, a gente consegue, a partir dessas parcerias, comprar o Poder Judiciário. Né? Olha, vejam, os tribunais, né, que historicamente sempre foram aqueles lugares em que a jurisdição é inerte, né, que as pessoas chegavam até ele, quantos e quantos tribunais têm hoje projetos sociais? Né, projetos que abrem as portas, né, desse judiciário para projetos que vão chegar lá na ponta. Né? No Estado do Espírito Santo, o TJS tem projetos envolvendo crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas em cumprimento de pena restritiva de liberdade. Então, assim, são várias as possibilidades, porque se a gente não abre o leque, a gente começa a achar erroneamente que não dá para fazer extensão. Porque são tantos os obstáculos, são tantos os desafios, que a gente está muito mais acostumado ali em sala de aula, né, que para nós é já um lugar de conforto, uma zona de conforto. E eu não tenho dúvida que a extensão nos tira dessa zona de conforto. Nos tira como instituição, nos tira como professores, né, e tira também esses alunos, né, que vão começar a usar lentes mais amplas, porque depois, quando chegarem nas suas profissões, como advogados, defensores, defensoras, membros do Ministério Público, eles vão se deparar com um arsenal normativo, com uma potência enorme de uma atuação social, mas que muitas vezes acaba ficando muito diminuída porque não tiveram essa sensibilidade, né, de ver para além só da sua atuação fim, né, mas saber também que é parte da nossa formação profissional
trazer, né, dar um feedback para a sociedade, porque nós somos um grupo muito privilegiado, né, que consegue chegar ao curso superior, que consegue se graduar. Então, é claro, né, que esse diploma representa também uma responsabilidade da nossa parte. Tem também, professora Jusilene, lá até na nossa Infam, lá na Escola Nacional de Aperfeiçoamento, de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, nós temos um mestrado profissional. E o profissional, o aluno nosso, o nosso aluno lá, são magistrados, são defensores, eles são aquele aluno que foi um aluno da graduação, que hoje ele é alguns são professores e alguns são alunos, né? Então, esses projetos de extensão, eles não estão só na graduação, hoje eles estão na pós-graduação. E eu acho que a professora também pode comentar, ou vai comentar em algum momento, sobre alguns projetos extensionistas que a gente tem. Porque esse olhar, ele não faz bem só para o aluno de graduação, mas para o aluno da pós-graduação também, porque, nesse caso, na escola judiciária, muitos deles, não todos, mas muitos são magistrados. Ou seja, eles já têm a profissão, já estão no judiciário, mas ali eles são alunos do nosso mestrado. E o nosso mestrado também tem projetos extensionistas, então não é mais da graduação, ele é da pós-graduação, e tem projetos de acesso à justiça, justamente, de acesso à justiça, que o magistrado, ele vai lá na comunidade quilombola, a gente tem projetos que vão na Amazônia, que os próprios juízes levam esse acesso à justiça. Eu nunca me esqueço de um exemplo de um aluno, que eu até me seguro sempre para não me emocionar, só de pensar eu já fico emocionada, porque, olha, que coisa! É porque eu acho sempre muito bonita essa história. Nós temos um aluno lá, que ele é do mestrado, e agora ele defendeu a dissertação dele. Eu acho que eu sei quem é. E ele está na nossa especialização agora em jurisdição e fronteiras. Aí, para levar o acesso à justiça na comunidade dele, no Pará, se eu não me engano, para levar o acesso à justiça, eles têm um projeto de extensão, ele criou da própria pesquisa dele, o projeto de pesquisa e extensão, então, eles levarem acesso à justiça à comunidade indígena e quilombola de lá. Para ele mesmo, como juiz, ele contou que eles levaram 5 dias de barco para chegar na comunidade. Continua. Maravilhoso, professora Thaís. É emocionante mesmo, né? A própria... É emocionante, porque... Nossa, Thaís, realmente... O juiz sair da cadeira... É que empolga mesmo. O juiz sair da cadeira dele como um projeto extensionista e levar o acesso à justiça à comunidade. E foi assim, levar não só o acesso à justiça, mas antes disso, RG. Não ter RG. Entende? Então, foi levado isso com um projeto extensionista que, a partir de um aluno que é magistrado, que levou isso. Eu me emociono porque é emocionante o projeto, bem legal. Eu só queria falar isso, que não só os da graduação, mas da pós-graduação também, e é aquele que já está atuando como um magistrado, né? Como um exemplo. Eu acho que só a sua emoção, né, por compartilhar com a gente esse projeto de extensão, que confesso que para mim também era novidade de saber que esses projetos são desenvolvidos também a nível de pós-graduação, já demonstra o poder transformador da extensão. Né? Só de ver a sua emoção de falar desse projeto, a gente percebe a importância. E a importância de se debater e de se conversar a respeito disso e o quão rico ele é, né? A capacidade realmente de transformar não só a vida, e como já foi falado aqui, é uma via de mão dupla. Né? Essa transformação ela não ocorre só aonde vai receber a informação, receber o conhecimento, naquele que é o sujeito ativo, né, desse projeto, no próprio aluno. Né? Então, eu acho que a riqueza dos projetos de extensão está exatamente aí, de você conseguir transformar, né, a vida
o olhar, né, de quem leva e de quem recebe. Porque, às vezes, a gente tem aí um projeto de pesquisa que talvez não tenha essas duas, né, essa via de mão dupla. Eu fico aqui, eu nem prestei muita atenção, porque eu sou chorona. Entendeu? Então, eu choro muito fácil. Aí eu falei, não vou nem me concentrar, porque esse podcast aqui vai acabar aqui agora, que vai virar só choradeira. Não, e aí vocês imaginem desse exemplo, o que pode fazer, a extensão pode fazer com alunos da graduação, se faz. Imaginem as sentenças, imagine o que esse juiz vai fazer. O julgamento dele pode ser totalmente diferente, porque ele viu a realidade, ele levou o acesso, ele andar 5 dias de barco para dar acesso, a professora já quase se emocionando, a sentença, o trabalho dele vai ser outro olhar, né? Ele foi lá, ele mesmo teve o acesso, né? Então, é um outro olhar. E aí, para o aluno da graduação, ele já vai formar com isso, ele já vai se formar, né? A formação dele já vai sair com esse olhar. Então, quando ele for magistrado, quando ele for defensor, quando ele já vai ter esse olhar. Então, eu acho que aí... é mais humano. Que talvez fosse uma realidade que ele não sabia que existia. E quantos magistrados nós temos que hoje o acesso às carreiras jurídicas, elas se dão cada vez mais cedo, né? E, às vezes, até por pessoas... Hoje a gente consegue, claro que a gente vê com muito respeito, mas o número de pessoas pouco privilegiadas que chegam a uma carreira jurídica hoje são poucos, tá? Por quê? Porque precisa de tempo, de dedicação, precisa de alguém, de uma família por trás que sustente. E essa realidade, às vezes, ele nem sabia, né? Então, eu fico vendo, assim, né, essa rede que se forma em termos de transformação. Porque a gente vai ver a transformação na própria prestação jurisdicional, na humanização das sentenças, né? Que se deu por uma experiência que talvez ele não tivesse. Então, aqui a gente começou a falar do poder transformador, gente, e é isso, né? E professora Thaís, também pegando esse exemplo, né, de todo esse deslocamento, né, de todo esse projeto que chega lá, né, onde o direito também não chega, né? Então, eu acho que isso também ajuda a desconstruir o imaginário social de que os profissionais do direito estão encastelados, né, de que são pessoas alheias à realidade, que, né, não se importam com questões que para esses profissionais podem ser questões menos importantes, mas, obviamente, para as pessoas são as grandes questões da vida ali. Então, acho que também desconstrói esse imaginário. Claro que ainda é muito pouco, né, diante do que a gente precisa, mas, assim, poxa, o juiz veio aqui, né? Olha só, né, ele está aqui com a gente, conversando com a gente. E aí, a professora Thaís lembrava também, né, de outros projetos lá da Infam. Nós temos um projeto, aliás, com 30 anos já de execução, de implementação, que é o programa Justiça e Cidadania se aprendem na escola, né? Quem começa é o professor Bacelar, que hoje também é coordenador e professor da Infam. E esse projeto me parece assim, que ele vai num caminho tão produtivo. Por quê? Porque ele aborda a questão da educação básica. Porque o contato, né, a conscientização sobre direitos já começa ali na mais tenra idade. É claro que, a depender da idade, né, eu também sou formada em pedagogia, a gente sempre tem um esforço assim, de adaptar para a idade. Então, com a criança pequena, a gente pode adaptar. Por exemplo, a própria Cartilha Justiça, que é desse programa, histórias em quadrinhos. Aí você tem lá a Temis, que é uma criança, você tem o Brasileirinho, né, que tem que trabalhar de uma forma lúdica desde a mais tenra idade, e que, claro, na medida que essa pessoa vai crescendo, né, e aí com adolescentes, porque aí você já tem ali um pensamento abstrato maior, um nível de conscientização maior. Então, assim, esse programa ele tem uma potência incrível. E mais, né, professora, também muito dentro do que a senhora falou, um protagonismo dessas pessoas que estão lá na ponta. Porque nesse programa, por exemplo, ele ocorre em várias etapas. Numa primeira etapa, vamos até a escola, apresentamos o programa, claro que antes, conversas com o corpo pedagógico, a direção da escola, porque não adianta, né, a gente também, sem ter o apoio dessa gestão, porque a escola
escola, né, está sobrecarregada. Nós, infelizmente, temos hoje profissionais da educação que estão com corpos exaustos, né, com condições de trabalho muito aquém daquilo que poderiam, pessoas tendo que dar aula em 2, 3 escolas para ter o mínimo necessário para a sua subsistência. Então, esse apoio também da escola é fundamental. Então, no primeiro momento, há essa conversa, esse acerto. Depois, o programa é apresentado aos alunos. E a gente justamente pergunta, e aí, vocês querem participar? E uma vez, né, tendo esse aceno positivo, a gente distribui as cartilhas, que são muito legais, tem até algumas atividades, palavras cruzadas, ou seja, de uma forma assim que seja interessante também, porque a gente também precisa adaptar essa linguagem, né? Aliás, isso é uma tendência, o próprio CNJ, né, com recomendação para uma linguagem simples, então, é se comunicar de uma forma que as pessoas possam entender o que a gente está falando. Depois, esses adolescentes vão até o tribunal. Isso também tem um simbólico aí. Né? Quer dizer, eles entrarem, muitas vezes, num local que parece um castelo neofeudal, né? Com as suas colunas romanas. Né? Então, entrar ali tem um simbólico. Poxa, a gente está aqui no tribunal, conversando com juízes e juízas. E depois, dar uma volta à escola para um bate-papo. E depois, esses alunos produzem. Fazem produções, e aí o quê? Livres. Porque a gente não vai chegar lá com o modelo, você tem que fazer isso. Não. A partir de tudo que eles viram, de toda essa troca, eles vão produzir. E aí tem produções extraordinárias, né? Tem peças de teatro, tem paródias, tem material visual. E até a gente se surpreende muito por isso. Nossa, olha que interessante. Olha esse olhar. Temas, né, como racismo, como machismo, como abordagem policial, né, que eles estão convivendo ali, muitas dessas escolas, principalmente da periferia, com essas negações reiteradas de direitos. Então, eles poderem colocar isso numa linguagem que faça sentido também para eles, e aí, professor, realmente a gente se emociona, né, porque aí a gente vê o direito com essa capilaridade, ele chegando realmente onde ele foi feito para chegar, né, que é lá na ponta, na sociedade. Legal. Ai, desculpa, professora. Imagina. Lá no Mackenzie, a gente fez um projeto, a professora Josilene estava falando a educação mais infantil, né, da cartilha. Lá no Mackenzie, nós temos um projeto também que leva para a escola, para o ensino médio. Né? E aí, para o ensino médio, porque a gente estava falando dos alunos, né, o benefício, entre aspas, para o aluno que está levando, né? Os alunos que eram alunos da graduação e da pós-graduação que foram levar. Eu fui como professora meio que assistente dos alunos que foram. Essas alunas que foram que participavam desse projeto, tem a Natália, inclusive, ela começou a dar aula para esses alunos e hoje ela é professora no Mackenzie. Então, o estágio dela, entre aspas, foi num projeto extensionista, levando conhecimento para alunos do ensino médio, e essa prática que ela teve ali em um projeto extensionista fez com que ela adquirisse experiência para dar aula na graduação. Então, hoje ela é professora da nossa graduação, porque a gente começou a ter um olhar dessa aluna da pós, estando lá num projeto de extensão, dando aula para alunos do ensino médio, a gente viu que ela era uma boa professora e hoje ela é professora da graduação. Né? É uma forma, como você perguntou desde o início, de criar oportunidade para o aluno também. É uma forma. Eu acredito que o aluno consegue se encontrar também, porque muitas vezes na faculdade a gente estuda as áreas, direito civil, isso, aquilo, mas na prática, né, ele vai perceber o que ele gosta de verdade, que direitos ele quer defender, né? Eu acho que vendo na prática é melhor do que só na teoria, para se encontrar também e perceber o objetivo dele, como a senhora falou. Se me permite, Michele, até acerca disso, como a Resolução 07 nos fala, então, dessa curricularização e dos 10% também, eu acho que é importante a gente diferenciar o que é currículo e o que é matriz curricular. Né? Porque o currículo ele é muito mais amplo, né? Esse conjunto de saberes e fazeres que se dão nesse ambiente educacional. A matriz curricular é um componente desse currículo. Então, quando a gente fala de curricularização, é claro que é possível também, e eu tenho falado muito nisso, assim, existem muitas disciplinas que têm uma vocação extensionista.
Então, você tem, por exemplo, a disciplina com a qual eu trabalho, logo no primeiro período, uma das, é História e Cultura das Instituições Jurídicas. Então, vejo ali uma vocação extensionista muito forte. Então, projetos que a gente já desenvolvia dentro da disciplina podem também fazer parte dessa rede, desse emaranhado que tem projetos, programas. Então, já é uma forma de curricularização. Mas quando a gente fala da matriz curricular, mas quando a gente fala de curricularização, é justamente esse diálogo com a pesquisa, quer dizer, o que nós estamos trazendo da realidade que pode fomentar nossas pesquisas. E o que as nossas pesquisas podem também redundar em políticas públicas, né, em pressionar mesmo o Estado e poderes instituídos para que esses direitos se tornem efetivos. E, além disso, uma outra questão também é que a extensão, eu me lembro muito de Paulo Freire, né, ele tem um livro muito legal chamado Extensão ou Comunicação. Ele vai dizer a extensão é muito mais comunicação, né, porque nós fazemos pontes, né, entre esses saberes, e esses saberes eles vão se amalgamando e daqui a pouco eu já não sei mais, né, o que eu levei e o que eu trouxe, né, porque isso vai retroalimentando. E é muito interessante porque esse profissional ele vai sair diferente, né? Essa professora, em sala de aula, ela já tem um outro olhar. Né? Então, esse intuito, professora, de transformação, e para nós, professores, também que acompanhamos, porque a gente se arrepia quando a gente vê o aluno também se emocionando, né? Porque eu não acredito numa educação sem afetos. Né? Então, nós somos afetados e afetamos os outros. E quando a gente vê que esses alunos que participam da extensão, eles são afetados mesmo, uns mais, outros menos, mas que são afetados de alguma forma e guardam essa experiência, me parece que aí sim a educação está cumprindo o seu grande objetivo. Isso mesmo. Nossa, fico tão feliz aqui e de saber que como nós somos felizes na escolha das nossas convidadas aí no podcast. Sim, gente que está né? feliz. Esse olhar pedagógico, né, que a Gisilene trouxe, esses exemplos mais práticos que a Thaís trouxe. Nossa, fico feliz demais. E está acabando. Que pena. É uma pena, a gente empolga, rápido, né? A gente falou. Gente, mas assim, ó, de coração, em nome da Faculdade de Direito de Franca, quero agradecer demais a colaboração, essa troca. Isso é tão importante, né? Professor, como diz, vou citar de novo o professor Fábio, que vai ficar feliz depois de ver esse podcast, né? E que isso possa mudar também o olhar dos alunos frente aos projetos de extensão. Quão rico e quanto eles podem transformar a vida das pessoas, né? Então, assim, ficaria a tarde inteira aqui conversando, mas o nosso produtor ali vai também matar a gente se a gente não encerrar. Então, eu gostaria muitíssimo de agradecer aqui as nossas convidadas, a doutora Thaís e a doutora Gisilene, que trouxe aqui contribuições esplêndidas, viu? De coração, muito, muito obrigada. E eu quero também abrir, se vocês quiserem fazer algumas considerações finais aqui para o nosso encerramento, fiquem à vontade. Só tenho a agradecer também e também falar, eu acho que um ponto, eu não queria continuar discutindo, mas o quanto os projetos de extensão, acho que, como vocês falaram, a gente poderia ficar um tempão falando, mas só para lembrar também o quanto isso traz visibilidade para a própria instituição. No caso, para a Faculdade de Direito de Franca, não só, né, seja ali para a Infam, para o Mackenzie, né, qualquer universidade, isso dá uma visibilidade muito grande, demonstrando justamente como a Faculdade de Direito de Franca está inserida em tudo isso que a gente falou, né, nessa preocupação toda, o quanto isso dá essa visibilidade, não é só uma visibilidade para números, né, mas de mostrar que a instituição está preocupada com isso, uma educação inclusiva e social, né, eu acho que isso é importante ter falado também. E esse podcast aqui poucos fazem, né, é um formato dentro de um congresso que é o terceiro ano, que
que tem fomento também, senão ele não conseguiria acontecer. Então, e aí é um fomento, e eu acho bem importante a importância do fomento, da gente estar aqui fazendo um podcast, levar para fora também, né? Esses conhecimentos aqui, que a gente teve, principalmente com a professora Josilene aqui, né? Tanta informação boa aqui que a gente poderia continuar falando. Foi uma aula. Então, então eu só tenho a agradecer vocês, agradecer a professora Josilene, minha parceira lá na Infam, e a vocês por estarem aqui com a gente nesse papo legal, né? E agradecer o convite mesmo, muito obrigada. Agradecer o convite do professor Yuri também, que eu sei que ele está envolvido até aqui com tudo. Ele foi o início lá, o cabeça para começar esse grande congresso, eu tenho grande admiração por ele. Só tenho a agradecer eles e vocês. Obrigada, viu? Também, professora Thaís, uma honra, né, dividir aqui esse espaço com a professora, e agradecer de coração também, né, à Faculdade de Direito de Franca. Parabéns por esse evento extraordinário, né, um evento de grande magnitude, com temas absolutamente atuais e necessários. E agradecer a professora Elizabeth, Michele, e parabenizar todos e todas que participam desse projeto de extensão, né, e a Faculdade de Direito de Franca, que mostra, né, que está cumprindo ali também com a sua função constitucional e social. Então, saio daqui com o coração quentinho, né, com muita alegria de ter participado. Eu espero que no próximo ano nós estejamos aqui discutindo os resultados dos nossos projetos de extensão, né? A faculdade está tendo essa preocupação de desenvolver projetos que realmente agregam e que possa cumprir a sua função social. E aí, o ano que vem, com certeza, e Deus vai permitir que a gente esteja aqui discutindo. E eu vou estar me emocionando também, todas nós, contando para vocês os resultados dos nossos projetos. Que bom. Então, Michele, você quer fazer suas considerações? Eu agradeço também às doutoras. Eu fico muito feliz de ter participado e ter pesquisado mais sobre a extensão para fazer o roteiro. Fico muito feliz mesmo, porque é uma discussão muito importante e a gente vê a importância pesquisando sobre e vendo os exemplos que as senhoras deram. Eu fico muito grata de poder participar. Muito feliz. Obrigada. Com certeza, esse papo de hoje assim, foi muito agregador. Aprendi bastante aqui com as minhas colegas. Então, assim, muito obrigado a todos e os ouvintes que nos acompanham aí pelas redes sociais, e quero assim convidar a todos para continuar participando dos nossos podcasts, das nossas discussões aqui, muitas inspiradoras, né? E que também nos acompanhem nas nossas plataformas de streaming. Muito obrigada de coração. Tá? Um grande beijo. Claro, nossa, aqui um pequeno mimo, como recordação. A gente ainda ganha um presente. Muito obrigada, Michele. Gente, eu não aguento, eu tenho que ver logo. Claro, gente. Quando eu ganho um presente, eu fico tão curiosa. Gente, então fica aqui os nossos agradecimentos para os nossos patrocinadores. E também podcast. Eu sou louca das canecas, adoro. Eu também Vamos mostrar aqui, mostra ali pro pessoal, ó. Deixa eu vontade de tomar um café. Olha que legal, da Faculdade de Direito de Franca, do CNPq, do IBIT, do grupo de pesquisa do professor Yuri, ó, que legal. E o nome do podcast. Muito legal. Obrigada, pessoal. Obrigada. Gente, muito obrigada. Então, fica aqui o convite para seguir o podcast nas redes sociais e nas nossas plataformas de streaming. Pessoal, obrigado. Curtam aí, viu? Como é que é? Tem que falar, dá like? Dá muito like, tá? No nosso podcast. Compartilha. E obrigada a todos, gratidão. Grande beijo para todo mundo. Obrigada, queridas. Foi uma honra.